Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Boa noite. Infelizmente não conseguiremos fazer mais ao vivo. O Instagram já mudou as suas regras e então live só para contas que tem mais de 1.000 seguidores. Então eu conto com a ajuda de vocês para que a gente atinja esse nível. Não vou falar o mais rápido possível, mas a gente consiga atingir esse nível conforme a vontade de Deus. Começamos ao vivo, era por um motivo. Se agora não estamos mais ao vivo, também é por um motivo. O que nós não podemos parar é de falar da palavra de Deus. Então, vamos orar agradecendo aquele que nos permite estar aqui. Pai, te agradecemos por mais um domingo, Pai. Te agradecemos pela tua presença. Te agradecemos pelo teu amor, pela tua palavra. Te agradecemos porque estamos aqui e ainda temos liberdade, Pai, de poder falar do Senhor, de poder ler a Sua palavra com liberdade, de conhecer. Isso é privilégio, Pai, pois existem países que não pode mais ler a Tua palavra com liberdade. Então, nós te agradecemos e que o Senhor nos ajude a aproveitar este tempo, porque chegará o dia que também sofreremos por causa do nome de Jesus. Te convidamos agora, porque o Senhor é o autor deste livro. Esteja conosco, esteja em cada lar que está vendo essa gravação, Pai, não importa o dia, não importa a hora. Espírito Santo esteja com cada um também, abrindo o entendimento de cada pessoa, Pai, que está abrindo o seu coração para receber a sua palavra, para conhecer mais de Ti, Pai. E não podemos, Pai, não te agradecer, porque é um privilégio, Pai. Nós podemos parecer repetitivos, mas é um privilégio poder te conhecer, Pai. Se ainda existem pessoas ao nosso redor, Pai, que não têm esse desejo, usa-nos conforme a tua vontade, Pai. Que através de nós essa semente venha a ser plantada no coração dos nossos irmãos ao nosso redor, para que eles venham ter este desejo, Pai, de te conhecer mais. Então, esteja conosco agora, Pai, e confiamos em Ti, Pai, porque sabemos se não é mais possível fazer uma live, é de acordo com a Sua vontade, Pai. E atingiremos sim o número de 1.000 seguidores, não estamos preocupados com números, porém para usar essa ferramenta existe essa regra, nós confiamos em Ti, Pai. No momento que o Senhor assim determinar, voltaremos a fazer estes conteúdos ao vivo e não importa qual seja a maneira que este conteúdo será feito, Pai, nós queremos a sua ajuda para perseverar até o fim, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, semana passada a gente parou em Isaías 6 e agora a gente vai prosseguir com Isaías 7. Então, a gente teve a introdução a um profeta maior, maior não pelo tamanho do ministério, mas maior pela quantidade de escritos relacionados dele, muitas coisas escritas de próprio punho, outras seus servos e semelhantes anotavam o que ele dizia, depois foi tudo compilado num livro. E agora nós vamos para Isaías 7, né? E aí dos versículos 1 ao 9 vai falar da intervenção de Isaías com seu filho Sear-Jazube, né? Então o que acontece aqui? Isaías ele leva o seu filho, Isaías era casado, tinha 2 filhos, ele vai com seu filho para entregar uma mensagem a Acás, né? Nos versículos 10 a 17, aqui a gente já vai ter o primeiro sinal de quem? O sinal de Emanuel. Nós vamos ler os versículos 14 e 15 agora. Isaías 7, versículo 14. Pois saibam que Javé mesmo lhes dará um sinal. A jovem concebeu e dará à luz um filho, e o chamará pelo nome de Emanuel. Emanuel. Ele vai comer coalhada e mel até que aprenda a rejeitar o mal e escolher o bem. Então, olha só, está falando aqui um sinal de Jesus. Só que olha como é interessante aqui. Isaías está falando que será um ser humano que vai comer leite, coalhada e mel até que aprenda a discernir. Olha só,
até que aprenda a rejeitar o mal e escolher o bem. Isso significa o quê? Jesus teria pai e mãe humanos que o ensinariam a andar no caminho. Então, olha só, Deus confiou a educação do seu filho a seres humanos, a criação dele. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa que Deus fez. Confiou a educação de Jesus a José e Maria. Eles ensinariam Jesus a rejeitar o mal e escolher o bem. Então, se você acha que a criação de um filho é coisa simples, Deus confiou a criação do seu filho a um homem e uma mulher. Uma mulher imatura, porque ela era muito nova quando concebeu Jesus. Então, não era imatura porque não sabia nada, era imatura porque tinha pouco tempo de vida. Então, olha só, José também não fala muito da idade dele, mas ele também não poderia ser muito velho, né, para poder casar. Então, ele ainda tinha uma profissão, ele trabalhava ainda, então ele também não era de muita idade, né? Não fala se ele era casado antes ou se ele tinha filho antes, mas também isso é um mero detalhe. Então, pai e mãe de primeira viagem com uma mamãe jovem. E Deus confiou a educação, confiou que José e Maria ensinariam o que é certo e errado para Jesus. Então, olha só que conhecimento maravilhoso a gente está extraindo daqui hoje. Versículos 18 a 25 do capítulo 7 vai falar de invasões. Então, a gente viu aqui no domingo passado que Isaías ele era um especialista em geopolítica, ele entendia muito de comércio, de economia, de política, de assuntos internacionais. E ele começou a avisar o rei e os nobres, a corte, do que poderia acontecer se eles continuassem fazendo a mesma coisa. Ele avisou os religiosos também, que sempre tiveram um papel importante no reino de Israel. Então ele começou a alertar, falou: se a sua conduta permanecer assim, se as suas políticas permanecerem assim, irão acontecer certas coisas, dentre elas invasões. Então é o que vai relatar aqui no capítulo 7, versículos 18 a 25. No capítulo 8, dos versículos 1 ao 4, vai falar do segundo filho de Isaías. Então, primeiro ele pregou com um filho, depois ele levou o outro. E o nome dos filhos de Isaías tem sinais proféticos. Eu vou deixar para você ler e buscar o significado no Senhor. Versículos 5 a 8 vai falar das águas de Siloé. A gente ouve bastante isso lá no Novo Testamento com Jesus. Então, aqui é como em toda a Bíblia, em todo o Novo Testamento, há várias frases, né, vários versículos, várias passagens, vários ensinamentos que remetem ao Antigo. E a gente vê que Jesus foi um dos personagens do Novo Testamento que mais utilizou os ensinos e os registros de Isaías. Então aqui está mais um sinal disso. Versículos 9 e 10 fala que Emanuel vai ser um sinal de proteção. Olha só, proteção. Jesus seria proteção para nós, é Ele que nos guarda. Mas também vai ser o quê? Como a gente vê lá no Novo Testamento, falando da pedra angular, que ela vai ser escudo para quem crê, e a gente vai ver aqui nos versículos 11 a 15 de Isaías, tá? 700 anos antes de Cristo. Nós vamos ver capítulo 8, versículos 11 a 15, Javé, a pedra de tropeço. Então, olha só, Jesus ele era escudo para quem cria e pedra de tropeço para quem não cria. E para encerrar o capítulo 8, versículos 16 a 23, vai ter a instrução de Esias silenciado. Então ele escreveu uma instrução, lacrou o pergaminho, né, lacrou o texto e ele ficou em silêncio. A gente vai ver mais para frente outra coisa que Deus mandou Isaías fazer, que provavelmente nós não obedeceríamos hoje. E agora, capítulo 9 é um dos trechos mais conhecidos do Antigo Testamento, que mais se fala hoje em dia. Nos versículos 1 a 6 vai falar do quê? Do nascimento do príncipe da paz. Então,
Nós vamos ler aqui o versículo 5 de Isaías 9. Pois nasceu para nós um menino, um filho nos foi dado, sobre o seu ombro está o manto real, e ele se chama Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai para sempre, Príncipe da Paz. E o que nos chama a atenção aqui é o quê? Um menino nasceu, porém um filho nos foi dado. Então, o menino nasceu de uma concepção humana, porém sem a participação de um homem, né? Foi uma concepção, não podemos falar espontânea, porque foi gerado pelo Espírito Santo, mas foi uma concepção não natural aos nossos olhos. Então, uma criança foi concebida naturalmente, nasceu aqui nessa terra, uma mulher deu à luz, porém o filho, ele foi dado, ele é dado por Deus para nós. Versículos 7 a 20 vai falar contra o reino do norte. Aqui começa uma série de avisos. Isaías ele passa praticamente o seu ministério inteiro avisando não só o povo de Israel, nem só o povo de Judá, inclusive ele avisa outras nações sobre o que iria acontecer, e aqui é o aviso contra o reino do norte. Capítulo 10, versículos 1 a 4, vai falar do sétimo ai contra os poderosos de Judá. A gente vai ver Jesus falando: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, hipócritas. Ele vai falar uma série de ais. Então é um alerta de Deus sobre algo que iria acontecer, e esse alerta atingiria diretamente o objeto desse aviso, neste caso os poderosos de Judá. Aí no versículos 5 a 16 vai falar do ai contra a Assíria, né? Isaías também enviou avisos aos países ao redor. É um ai contra a Assíria, que a Síria atingiria Israel, porém seria atingida também. Versículos 17 a 23 vai falar do resto de Israel. Versículos 24 a 27, um alerta para não ter medo da Assíria, apesar do poder que eles acumularam, apesar do exército que foi levantado, não era para temer a invasão assíria. Mais para frente a gente vai ouvir mais um pouquinho sobre esses alertas da Assíria. Versículos 28 a 34 vai falar da invasão. Ele continuava alertando: nós seremos invadidos pela Assíria. Nós seremos invadidos. Ele alertou e alertou e alertou, e o povo ignorou. Capítulo 11, versículos 1 ao 9 vai falar de um novo Davi. Agora a gente vai ler aqui dos versículos 1 ao 5, porque na maioria das vezes, pessoal, o texto da Bíblia ele é autoexplicativo, não precisamos recorrer a nenhum entendimento externo, o texto se explica por si só. Então vamos lá, Isaías 11, versículos do 1 ao 5. Do tronco de Jessé sairá um ramo, um broto nascerá de suas raízes, sobre ele pousará o espírito de Javé, espírito de sabedoria e inteligência, espírito de conselho e fortaleza, espírito de conhecimento e temor de Javé. Sua inspiração estará no temor de Javé. Ele julgará não pelas aparências, nem dará sentença só por ouvir. Ele julgará os fracos com justiça, dará sentenças retas aos pobres da terra. Ele ferirá o violento com o cetro da sua boca e matará o injusto com o sopro dos seus lábios. A justiça é a correia da sua cintura e a fidelidade é a correia dos seus rins. Então, aqui está anunciando um novo Davi que julgaria com justiça. Então, estaria repousado sobre ele o Espírito de Deus. Olha como é detalhista essa profecia sobre Jesus. Vamos reler aqui. Espírito de sabedoria e inteligência, espírito de conselho e fortaleza, espírito de conhecimento e temor de Deus, temor de Javé. Sua inspiração estará no temor de Javé. Então, a gente vê,
usar como exemplo The Chosen, tanto que a quinta temporada vai falar sobre isso aqui também, ó. A justiça é a correia da sua cintura. Então a gente vê Jesus abrindo um chicote para limpar o templo. Limpar não é só de sujeira física, não, limpar de problemas espirituais. Utilizavam o templo para fazer comércio e aquele não era o propósito do templo, mas a gente vê no The Chosen a sabedoria de Jesus, a inteligência que ele tinha, os conselhos que ele dava, a fortaleza que ele passava, né? E o conhecimento e o temor que ele tinha de Deus. A gente vê ali expresso em imagens, a gente também vê isso na Bíblia, muito claro. Porém, às vezes nós precisamos de imagens para nos demonstrar algumas coisas. E a gente vê bem no The Chosen. E fala que a inspiração de Jesus é o temor a Deus. O temor de Javé é o temor do Pai dele. Então, o princípio do que a gente leu em Provérbios, o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Jesus era sábio porque temia a Deus. Jesus era Deus e não precisava temer a Deus, porém, como humano, ele deixou esse exemplo para nós de temer a Deus. Capítulo 11, versículos 10 a 16, como foi relatado várias vezes sobre invasão, agora vai falar do retorno dos exilados. Então, Jerusalém, Israel não seria só invadida, o povo seria exilado e retornaria. Capítulo 12, versículos 1 a 6, tem um trecho interessante aqui. Vai falar de um salmo de ação de graças. Então Isaías também escreveu um salmo, gente. Olha só que interessante. Agora nós começamos a sessão número 2 do livro de Isaías. A primeira sessão, deixa eu só voltar aqui para falar para vocês. A primeira sessão é oráculos sobre Israel e Judá, que era dos capítulos 1 ao 12. Agora do capítulo 13 ao 23, nós vamos ter uma sessão de oráculos contra as nações. Então agora a gente vai ver a amplitude do ministério de Isaías. Não se concentrou apenas em Israel, né? Não significa que ele viajou pessoalmente, não tem esse relato aqui. Não tem também o relato se ele enviava cartas a esses reis, porém deixou, aqui está registrado na Bíblia, muitos avisos contra as nações ao redor. Então, a gente vai começar no capítulo 13, né? Versículos 1 a 23, vai falar contra a Babilônia, que foi o maior inimigo de Israel nesta época do ministério de Isaías. E a gente vê aqui como, em outros exemplos de outros homens da Bíblia, quanto mais eles buscavam a Deus, mais Deus se revelava a eles, mais eles conheciam de Deus. E a gente vai ter aqui, nessa sessão, algumas profecias, desculpa gente, algumas profecias sobre os tempos do fim, algumas profecias apocalípticas. E assim como foi com Davi, Davi teve vislumbres e Deus ele não se como é que eu posso falar? Ele não se exime de se revelar, né? Ele não se poupa, ele não poupa aquele seu filho que o busca de se revelar a ele. Então ele revela não só coisas do presente, nem só do passado, ele revela coisas do futuro, futuro para nós, né? Porque para Deus ele está fora do tempo, para Deus ele enxerga tudo como uma linha contínua. É para nós que tem essa sensação de passar o tempo. Para nós parece que é futuro, para Deus não. Capítulo 14, versículos 1 e 2 vai falar do fim do exílio. Então, Isaías profetizou a invasão, profetizou o exílio. Só que agora o que ele profetiza também? O fim do exílio. Versículos 3 a 23, sátira contra o rei da Babilônia, que então aqui é uma profecia direta contra o rei da Babilônia. E ele vai falar o que vai acontecer com esse rei. Versículos 24 a 27, contra a Assíria novamente. Então, foi um alerta bem extenso, bem enfático. E Davi não. Isaías insistiu nesse assunto. Agora, dos versículos 28 a 32 do capítulo 14, vai falar contra a Filístia, né, na sua
Bíblia pode estar Filístia, na minha está Filisteia, tá? Mas é o mesmo país, são os filisteus. Capítulo 15, versículos 1 a 9 e até o capítulo 16, versículos 1 a 14, vai falar contra Moabe. Moabe era um povo vizinho de Israel que fez muitas barbaridades contra o povo, invadiu várias vezes na época de Juízes, várias vezes. Era um inimigo o tempo todo. Então, Isaías falou o que eles poderiam fazer e o que aconteceria com eles. Capítulo 17, versículos 1 a 11, contra Damasco e o reino do norte. Então, passando por todos os países ao redor. Capítulo 17, versículos 12 a 14, derrota do exército assírio. Então, ele falou: seremos invadidos, seremos levados cativos, o exílio acabará e o exército da Síria será derrotado. Então, Isaías deu todo o spoiler da história, do que aconteceria e como seria o fim dessa história. O povo não acreditou, os nobres não acreditaram e o rei não acreditou. Isaías falou tudo. Capítulo 18, versículos 1 a 7, contra a Etiópia. Olha só, onde fala também da Etiópia. Capítulo 19, versículos 1 a 15, contra o Egito. Olha como Isaías era. Lógico que as profecias vêm de Deus, mas Deus não vai dar conhecimento para quem não tem conhecimento. Deus não é chato, nem Deus é metido. Deus não é. Deus não se importa com quem só busca o conhecimento, mas ele vai te revelar conforme você busca. Isso não é um requisito. Você precisa estudar para que Deus te revele. Não. Mas se Deus vê o seu esforço, a sua dedicação, a sua perseverança, ele revela conforme a vontade dele. Então a vontade dele é que nós o conheçamos. E olha o quanto Isaías conhecia das nações ao seu redor. O quanto ele sabia. Para poder falar do Egito, ele tinha que conhecer o Egito. Então, capítulo 19, versículos 1 a 15, contra o Egito, porém agora olha só o que vem nos versículos 16 a 25. A conversão do Egito. Então, o Egito seria um país que iria se converter a Deus. Acontece gradativamente, porém no final vai acontecer, no final dos tempos, na volta de Jesus vai acontecer de forma completa, 100%. Capítulo 20, versículos 1 a 6, novamente, contra a Filisteia, o Egito e a Etiópia. Olha o quanto Isaías falou, o quanto ele falava. Olha só, vou repetir mais uma vez, a abrangência do ministério dele. E a gente vai ler os versículos 2 e 3 agora do capítulo 20. Então Javé falou por meio de Isaías, filho de Amós, como já lhe havia dito antes: vamos, tire do corpo esse pano de saco e as sandálias dos pés. Assim fez Isaías. Agora eu falo, nós faríamos assim também? Assim fez Isaías, que começou a andar nu e descalço. Então, Deus havia falado para Isaías que chegaria o tempo em que ele iria profetizar nu. Então ele ficou pelado. Nós teríamos essa coragem de informar o que Deus está nos revelando, estando sem roupa. Nós conhecemos um que não só foi crucificado sem roupa, a turma não pensa nisso, né? Jesus, ele não só foi crucificado nu, ele foi espancado nu, ele foi chicoteado nu, ele andou nu com a cruz. Olha a vergonha a qual Jesus foi exposta. Mas a maior vergonha não foi fazer isso, a maior vergonha foi se despir da sua divindade para ser humano aqui na terra. Como humano ele se cobria, assim como Adão se cobriu quando pecou. Jesus não pecou, porém ele se portava como humano, então ele se cobriu ali. E aqui Isaías foi ordenado por Deus a fazer a mesma coisa que Jesus fez, se despir. Então ele pregou nu,
Ele profetizou nu. Então, quem faria isso? E olha só por quanto tempo. Vamos ler o 3 aqui, ó. Depois Javé disse: assim como Isaías, meu servo, andou nu e descalço por 3 anos. Esse fato será um sinal e um exemplo para o Egito e a Etiópia. Então, durante 3 anos, Isaías ficou sem roupa. Agora, imagina o escândalo que foi para aqueles que estavam ao redor dele. Ele andando sem roupa, pregando e profetizando. Era um homem casado, tinha filhos, ele trabalhava com o rei, ele servia na corte do rei, ele lidava com nobres, com os religiosos. Imagina só que bagunça isso não virou. Porém, foi uma ordem de Deus, ele obedeceu, colheu os frutos, né? E quando a gente estiver chegando no fim do livro de Isaías, a gente vai comentar sobre como foi o fim da vida dele. Capítulo 21, versículos 1 a 10, vai falar da queda da Babilônia, maior inimigo de Israel na época. A queda da Babilônia. Versículos 11 e 12 vai falar de uma cidade específica chamada Duma. Então, contra Duma, Isaías foi falando, por onde ele passou, ele foi falando, né? Durante todo o seu ministério, ele não parou um momento só de entregar os oráculos, as profecias que Deus revelava a ele. Ele foi um grande mensageiro. Por isso, lá no início do seu chamado, no capítulo 6, né? Deus pergunta para ele: quem irá por nós? Isaías fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele se dispôs a fazer o que Deus mandou, e ele assim o fez durante toda a sua vida. Ele perseverou até o fim. Capítulo 21, versículos 13 a 17, contra a Arábia. E agora vai mudar um pouquinho o objeto, né, o país, mas Isaías continuou falando. Capítulo 22, versículos 1 a 14, contra Jerusalém agora. Então mudou um pouquinho, mas vai ter uma seção do livro de Isaías reservado só para Jerusalém, só para Israel e só para Judá. Capítulo 22, versículos 15 a 25. Agora é sobre duas pessoas. Olha só que interessante. Sobre Sobna e Eliacim. O que aconteceu aqui? Sobna, deixa eu só relembrar aqui, gente. Sobna era um alto funcionário de Jerusalém. Ele apoiava o grupo que estava fazendo aliança com o Egito. Então ele era pró-guerra, né? E Eliacim, ele era contra a guerra, não por ser um pacifista apenas, mas ele era a favor do plano de Deus. Então ele era um, podemos dizer, não, se eu falar essa palavra pode gerar polêmica, eu ia falar conservador. Não, mas ele era um obediente a Deus. Então ele era do grupo daqueles que queriam obedecer a Deus, mas não segundo a sua própria vontade. Ele era pró-vontade de Deus. Vamos deixar desse jeito para não causar discórdia, que a turma está brigando muito, sem sentido, brigando sobre governos de um lado ou de outro, de um país ou de outro, e se esquecem que há um governo soberano que está acima de todos esses governos e que um dia este soberano voltará e reinará sobre todas as nações, não terá mais país A ou B, partido A ou B. Então, se você gastar a sua vida discutindo sobre partidos A e B, nação A e B, no grande dia do Senhor, pode ser que Jesus te chame para o julgamento e você fale: eu defendi o partido A, eu defendi o partido B porque era mais de acordo com a sua vontade. Jesus vai olhar no teu olho e vai falar assim, ó: não te conheço, aparta-te de mim. Depois que Jesus falar isso, acabou, galera, não tem mais volta. Não tem mais possibilidade de misericórdia. No dia do grande juízo do Senhor, seremos julgados pelo que fazemos aqui. Nossas obras serão julgadas. E se a sua obra é discutir política, discutir economia, discutir sanções, e você perder a sua vida nisso,
Jesus vai olhar no seu olho e vai falar: meu amigo, não te conheço, aparta-te de mim. Acabou, galera. Então, vamos nos voltar para o que interessa, mas assim como Isaías, vamos procurar nos informar. Temos que estar informados, sim, porém, isso não deve tomar muito tempo da nossa vida. O que deve tomar muito tempo da nossa vida é isso aqui, ó, leitura da palavra, comunhão com os santos, oração, jejum, desenvolver dons, desenvolver disciplinas espirituais. Isso sim tem que tomar conta da nossa vida. O restante, galera, é restante. Deixa de lado coisas temporais e vamos focar no que é eterno. Isso aqui é eterno. Governo humano não é eterno, sanção não é eterna. Partido conservador não é eterno, nem partido de esquerda era eterno. Assim como eles começaram um dia, terminarão um dia e acabou. Depois disso não tem mais nada. Só o juízo de Deus. E o juízo de Deus será severo. Severo. Então pega esse alerta para você. Pega esse aviso, assim como Isaías nos avisa. Deus está aqui nos avisando. O juízo de Deus é severo. Conhecimento político não pesa nada na balança para Deus. O que pesa para Deus é justiça, é ajudar o órfão, é ajudar a viúva. Isso sim pesa na balança para Deus. Seja generoso, cuide dos seus irmãos que precisam e, se quiser comentar de política, seja apenas uma notinha de rodapé, uma conversa informal, algo que não tome conta da sua vida. O que tem que tomar conta da sua vida é Deus. Capítulo 23, versículos 1 a 18, vai falar contra Tiro e Sidônia. E aqui, neste capítulo aqui, 23, encerra-se a sessão que era contra nações. E agora a gente vai ter a sessão 3, que é dos capítulos 24 a 27, vai falar do grande Apocalipse. Então aqui é uma sessão do livro de Isaías que fala do Apocalipse, visões que ele teve dos tempos que viriam a se cumprir, falando um pouco dos dias que vivemos hoje, porque estamos sim perto do fim. Então, 24, versículos 1 a 6 vai falar do julgamento de Javé. Acabei de falar. O dia do juízo. Então ele inicia essa sessão do livro falando do julgamento de Deus. Vamos ler aqui? Versículo 1. Javé arrasará a terra e a devastará. Lançará confusão em toda a sua superfície e dispersará os seus habitantes. Na sua Bíblia pode estar com uma outra tradução, vai falar de transtornar a terra. Então, estamos vendo muita coisa acontecendo, muito rápido, uma perto da outra. E às vezes parece que por mais que a gente busque se informar, que a gente saiba das coisas, parece que estamos confusos. Não é que Deus deseja nos confundir. Porém, a justiça é para aqueles que buscam a justiça. E a impiedade é para aqueles que buscam a impiedade. Isso de forma consciente, intencional. Então, hoje em dia há pessoas que estão intencionalmente buscando a pureza, a justiça, a retidão, né? O arrependimento existe. Porém, também existem pessoas que conscientemente estão indo contra a justiça, a favor do pecado, a favor da impiedade, da maldade. Então, esse transtorno, essa confusão, é Deus exercendo a sua vontade. E mais um alerta aqui. Às vezes parece que estamos confusos. Por quê? Porque a nossa vida ainda pende entre o bem e o mal. Ainda estamos sob a influência do pecado. E é aí que Satanás está trabalhando pesado. Para quê? Para enganar as pessoas. O engano é a arma dele. E ele está usando esse pensamento dúbio da humanidade. Às vezes nossa mente inclina para cá, inclina para lá. Porque ainda estamos sob influência do pecado. Podemos escolher sim, não pecar. É uma escolha. Mas não significa que estamos livres do peso do pecado. Só Jesus vai remover o pecado perto do fim, quando retornar. Mas estamos sob influência, porém podemos escolher
conscientemente não pecar. Então, se você tem uma tendência pecaminosa, não vou entrar em detalhes aqui, mas se você tem uma tendência pecaminosa sobre algo, vou falar de um exemplo genérico. Você gosta de comer demais, é uma tendência pecaminosa. Você pode sim conscientemente escolher não comer 2 pratos de comida. Você come um e se satisfaz. É uma escolha. A vontade de comer o segundo prato vai continuar. Mas você pode escolher, vou parar por aqui. Agora tem gente que escolhe, vou comer 2 e vou comer 3 porque eu não quero saber. E ainda tem aqueles piores ainda que fala que na Bíblia fala que a alegria do homem é desfrutar do seu trabalho, comer e se alegrar. Então, conscientemente, ele usa a palavra de Deus para perpetuar a sua tendência pecaminosa. Então, essa confusão é Deus que está causando no mundo. Você tem que escolher deixar o pecado para lá. E Satanás está usando esse pensamento dúbio da humanidade para implantar um engano poderoso, e o objetivo dele é, se possível, enganar até os escolhidos de Deus. Então, abra os olhos, esteja atento, volte-se para o que importa. Capítulo 24, versículos 7 a 13, vai falar da cidade devastada. Então, nesse tempo, Israel, Jerusalém seria devastado, não só fisicamente, como espiritualmente. Versículos 14 e 16. Cântico de louvor, glória ao justo. No meio dessa devastação, brotaria um cântico de louvor. Versículos 16 a 23 vai falar de um combate escatológico. Então, guerras, conflitos que aconteceriam perto do fim. Capítulo 25, versículos 1 a 5. Cântico de louvor, fim aos tiranos. Então, o povo começaria neste tempo do fim que estava sendo profetizado. Teria um cântico contra os tiranos. Capítulo 25, versículos 6 a 12 vai falar de um banquete escatológico. Quanto Deus vai nos servir e o quanto serviremos uns aos outros neste tempo. E a gente vai ler dos versículos 6 a 9 aqui, pessoal. Capítulo 25 de Isaías, versículo 6. Javé dos exércitos vai preparar no alto deste monte, para todos os povos do mundo, um banquete de carnes gordas, um banquete de vinhos finos, carnes suculentas e vinhos refinados. Neste monte, Javé arrancará o véu que cobre todos os povos, o véu que esconde todas as nações. Ele destruirá para sempre a morte. O Senhor Javé enxugará todas as lágrimas de todas as faces e eliminará da terra inteira a vergonha do seu povo, porque foi Javé quem falou. Neste dia se dirá: vejam o nosso Deus. É nele que esperávamos, para que nos salvasse. Celebremos e festejemos a sua salvação. Então, Deus está falando aqui não é só de um banquete de comida física, mas toda a necessidade de todas as nações serão supridas. E olha só o que se dirá nesse dia. Vejam o nosso Deus. Significa o quê? Jesus estará nesta terra novamente e as nações o verão. Vão falar, vejam o nosso Deus. Vejam com seus olhos físicos, vejam o nosso rei. Olha só, que imagem maravilhosa. Contemplar Jesus, o Rei Supremo, o Rei Eterno, com os nossos próprios olhos. Isso vai acontecer, galera. Capítulo 26, versículos 1 a 6, vai falar do cântico pela vitória, a cidade forte. Então, Jerusalém vai permanecer até o fim. Muitas vezes essa cidade tentaram destruir. Muitas vezes ela chegou a ser arrasada, o povo disperso, porém Deus reúne os seus filhos de Israel, junta eles novamente
E eu não estou defendendo o governo de Israel, não. Estou defendendo o povo escolhido de Deus aqui. Defendendo, não. Comentando sobre esse povo escolhido é reunido depois de incontáveis guerras. Ele é reunido naquele território e aquele território vai ser combatido por todo mundo. Porém, Deus vai fazer com que aquele território permaneça até o fim. Essa cidade vai permanecer até o fim. Quando o mundo todo cercar Israel, Jesus volta e pisa lá novamente e vai falar: chega, agora acabou. Capítulo 26, versículos 7 a 19, oração pela salvação. Então eu já havia falado antes como Davi tinha vislumbres de tempos escatológicos e inspirações, Isaías também teve. Capítulo 26, versículos 20 a 21, vai falar do castigo de Leviatã. Aqui é uma analogia mitológica que Deus ele demonstrava a Babilônia como um monstro mítico fenício, que é Leviatã e o... Deixa eu só reler aqui, para eu lembrar. É o... Espera só um pouquinho, galera. Devia ter anotado aqui, não anotei. Aqui é o grande dragão do mar e Leviatã é uma mitologia fenícia e babilônica. Então, para demonstrar a maldade daquele povo e como ele tinha que ser combatido, Deus usava essa analogia. Ele usava a própria cultura dos fenícios e babilônicos para demonstrar, né, o como eles eram e o que tinha, como tinha que ser combatido. E no final fala que Deus é quem derrota o Leviatã, Deus é quem derrota o dragão do mar, né? Então é Deus que derrota, não somos nós. Ele pode usar até as nossas mãos para algo, porém é Deus que conclui isso na nossa vida. Versículos... Capítulo 27, versículo 1 vai continuar, né, esse trecho do castigo de Leviatã. Capítulo 27, versículos 2 a 5 vai falar da canção da vinha. Vai falar de como as pessoas cantam, né? É uma música e Deus falando que era Ele que cuidava dessa vinha. Então, mais uma vez Deus falando para Israel: sou eu que cuido de vocês. Versículos 6 a 9, a renovação de Israel. Mesmo depois disso tudo, Israel seria renovado. Versículos 10 e 11, a cidade deserta. Mesmo que a cidade ficasse deserta, Deus os traria de volta. O tempo todo Deus falando o que vai acontecer e o que Ele vai fazer. E o final da história a gente já sabe, pessoal. A gente já sabe. Versículos 12 e 13, ele termina o capítulo 27 falando da restauração de Israel. Então, acabei de falar, Deus conta sempre o final. Deus não esconde o último capítulo. Deus não esconde o fim da história. Ele já declarou. Encerra-se agora a sessão 3 do livro de Isaías. E agora a gente vai para a sessão 4, que é só sobre Israel e Judá. Vai dos capítulos 28 até o 33. Capítulo 28, versículos 1 a 6, vai falar contra Samaria. Então, Isaías já vai no ponto crítico, né? O ponto crítico da nação de Israel era a cidade de Samaria naquela época, né? Eu vou ler só uma nota que tem aqui na Bíblia, pessoal. Os governantes de Efraim movem guerra em 727 contra o rei da Assíria. Eles não estavam percebendo o real perigo da destruição de Samaria. Então, o povo daquela cidade se juntava com o rei de Israel e decidiam fazer guerra contra a Síria. Isaías estava alertando o tempo todo o que aconteceria se isso permanecesse. Eles foram até o fim, foram derrotados, exilados. Então, quando Deus nos avisa de algo e insiste nesse aviso, é bom nós prestarmos atenção. Então ele fala primeiro no geral e depois ele direciona o discurso dele, versículos 7 a 13,
contra os chefes religiosos de Judá. Por quê? Porque os sacerdotes e os profetas oficiais, eles concordavam com essa postura do rei e dos nobres de guerrear contra a Síria. Eles falavam sobre isso também, né? Eles usavam um discurso bíblico como se fosse Deus para validar esse movimento anti-assíria. Então, por isso eles foram objeto também de profecia de Isaías contra eles, né? Versículos 14 a 22 do capítulo 28, contra a aliança com a morte. Então, o povo se alia com o Egito e Isaías fala que essa é uma aliança com a morte. E a gente vai ler o versículo 16 aqui. Capítulo 28 de Isaías, versículo 16. Por isso, assim diz o Senhor Javé: eu vou assentar no monte de Sião uma pedra, pedra escolhida, angular, preciosa e bem firme. Quem nela confiar não será abalado. Por que Isaías diz isso? Porque Deus fala que a aliança com o Egito é a morte. E não tinha que se aliar com outra nação. O que tinha que buscar era a rocha perfeita. Então Deus estava anunciando que um dia veria Jesus e essa rocha seria firme. Então mais uma visão que Isaías teve de Jesus aqui. Versículos 23 a 29 vai falar de uma parábola agrícola. Então, a parábola do semeador, que é conhecida no Novo Testamento, Isaías também usou parábolas para falar com o povo da época. E a gente vai ler aqui o versículo 29. Tudo isso provém de Javé dos exércitos. Ele é maravilhoso para dar conselhos e grandioso em sabedoria. Então, a fonte tem que ser Deus. E ele é maravilhoso para dar conselhos e grandioso em sabedoria. Então, se você quer uma direção sobre algo, você pode sim conversar com um irmão ou uma irmã que você confia, que é íntimo seu, mas há uma fonte de sabedoria maior do que essa, e essa fonte ela é disponível para que a gente a consulte quando a gente precisar. E para encerrar o nosso estudo de hoje, capítulo 29 de Isaías, versículos 1 a 12, vai falar cerco e salvação de Jerusalém. Então, mais um alerta, mais um alerta, mais um alerta. Vocês serão sitiados. Sitiar é você cercar. E a gente vai ler os versículos 1 a 3 aqui, né? Ai de Ariel, Ariel, cidade onde Davi acampou. Aqui é um outro nome para Jerusalém, né? Israel, a cidade de Deus. Juntem ano a ano, que o ciclo das festas complete o seu giro. Eu então vou apertar Ariel e só haverá choro e lágrima. Você será para mim como Ariel. Vou acampar ao redor de você, vou cercá-la com trincheiras e contra você levantarei torres de assédio. Então, apesar de Isaías estar profetizando que a nação assíria iria atacar Israel, está falando aqui que é Deus que vai te apertar. Deus apertou aquela cidade e falou que nós seremos como aquela cidade. Então é Deus que nos pressiona, que nos aperta para extrair o melhor de nós, porque Ele sabe o que pode sair desse sofrimento. O sofrimento é o melhor professor. Então essa nação sofreu com isso porque era Deus promovendo um aprendizado para eles, um ensino. Então basta você escolher querer aprender com a situação que você passa. Não é fácil ser apertado por Deus, mas os frutos que saem daí são muito maiores e melhores do que você pode imaginar. Capítulo 29, versículos 13 e 14, crítica ao culto nacional. Olha só como Deus via o culto desta nação nesta época. Isaías 29, versículo 13. O Senhor disse: esse povo se aproxima de mim só com palavras, somente com lábios me glorifica, enquanto seu coração está longe de mim.
O culto que me prestam é tradição humana e rotina. Por isso eu continuarei a realizar maravilhas e prodígios. A sabedoria dos seus lábios fracassará, e a inteligência dos seus inteligentes se apagará. Parece ou não parece com o que vivemos hoje, com a realidade da Igreja Livre? A Igreja Livre parece que faz só isso às vezes, parece. A igreja perseguida não louva a Deus só com lábios e coração está longe. Não, o coração deles está em Deus. E os lábios deles estão glorificando de verdade. Às vezes a gente não faz isso. Igreja livre. Mas a perseguida não. A igreja que está sendo apertada por Deus, não. Então vai chegar o momento que seremos apertados para que nós venhamos a entender o que é glorificar a Deus com lábios e o nosso coração estar em Deus, focado também. Versículos 15 e 16. A maldição do barro e do oleiro. Olha só que interessante aqui, ó. Versículo 15. Ai daqueles que procuram esconder-se de Javé para ocultar seus projetos. Agem nas trevas dizendo: quem nos vê? Quem nos conhece? Olha como Deus fala sobre essas pessoas. Malditos vocês. O barro vai querer se comparar com o oleiro? Poderá uma obra qualquer dizer a seu fabricante: não foi você que me fez? O pote, será que pode dizer ao seu oleiro: você não entende nada? Então, olha onde vai o nível da arrogância da criação quando ela está longe dos caminhos do Senhor. Ela tem o despeito de olhar para o Criador e falar: você não me criou. Então, é sério, galera, vamos nos voltar. E encerrando a nossa leitura de hoje, versículos 17 a 24, vai falar da restauração. Essa restauração, ela é progressiva nas nossas vidas, acontece dia a dia e, no geral, ela será completa e abrangente, vai pegar o mundo todo quando Jesus voltar. Então essa é a nossa oração, que Jesus volte, porém até ele voltar, olha quanta coisa vai acontecer. Seremos apertados, seremos invadidos, seremos sitiados, mas a restauração virá. Então que encerre-se essa leitura com essa mensagem de esperança. Jesus voltará e vai restaurar todas as coisas. O processo de restauração que começou na nossa vida, quando Jesus bateu a porta do nosso coração e nós abrimos, ela vai se completar plenamente no seu retorno. E é esse dia que estamos aguardando, e até lá vamos perseverar em nome de Jesus. Pai, te agradecemos por mais uma leitura maravilhosa da tua palavra. Quantos segredos, Pai, quantos tesouros há nessa palavra. O quanto o Senhor quer conversar conosco através desta palavra. E nós dedicamos ou pouco tempo ou tempo nenhum, Pai. Nos perdoe pelo tempo em que passamos na ignorância, Pai, não te buscando. E nos ajude, Pai, a te buscar mais. Nos ajude a entender quem o Senhor é, Pai. Nos ajude a te conhecer. Coloque nos nossos corações esse desejo, Pai, porque muitas vezes esse desejo não está no nosso coração. Mas nós queremos desejar mais, Pai. E só o Senhor tem esse poder. Só o Senhor consegue, Pai, nos convencer que precisamos te conhecer mais. E que todos ao nosso redor possam ver, Pai, este desejo, este fruto brotando nos nossos corações, e eles venham querer te conhecer também, Pai. Que sejamos arautos da sua palavra, que sejamos estandartes da sua justiça, Pai. Que as pessoas, ao olhar para nós, te vejam e queiram também, Pai, te conhecer, e queiram entregar as suas vidas ao Senhor, Pai. Use as nossas vidas conforme a sua vontade, Pai, e que venhamos a viver conscientemente,
te desejando, te buscando, te conhecendo e anunciando o que o Senhor fala para nós, no nosso particular, anunciando a sua palavra, e para isso precisamos conhecê-la, Pai. Então, nos ajude a perseverar na leitura e no conhecimento, Pai, e que venhamos a frutificar conforme a sua vontade, Pai. Em nome de Jesus, amém. Galera, fiquem com Deus, tenham uma ótima noite de domingo e até o domingo que vem.